Alexandre de Moraes queria fazer era prender o Bolsonaro. Tá Por que certo? não prendeu? Pois é, ele não prendeu porque existe um certo receio, um certo pacto declarado ou não declarado entre os ministros do Supremo, que vamos levar até o último recurso. Porque vai acender um barril de pólvora, se for possível, É isso. Todo mundo está querendo que esse julgamento vá até o final e só no final prenda. Mas aí tem uma diferença importante entre o Bolsonaro e os outros réus políticos de julgamentos passados, como no caso do Mensalão e da Lava Jato, que é o seguinte: tanto na Lava Jato quanto no Mensalão, os réus se comportavam. A gente não pode ignorar esse fato. O Bolsonaro tem um estilo de fazer política que é na base do conflito. Ele precisa criar um conflito, ele precisa criar uma confusão, ele precisa ter um inimigo declarado e ficar atacando aquele inimigo o tempo todo. Já foi o Lula, hoje é Alexandre de Moraes. Então eles ficam atacando. Cara, tem uma coisa que a justiça brasileira absolutamente intransigente. Mas na confrontação entre os dois teve brincadeira. Pessoalmente, né? Bolsonaro é um covarde, não se esqueça. Ele faz isso pelas câmeras, pelas lives e tudo mais. Ele não faz isso na cara, né? Chamou até para ser vice, brincando. Pois é. E todo o Brasil assistiu aquilo sabendo que um queria esganar o outro, né? Pois é, né? Aquilo lá ficou ninguém foi enganado, né? Todo mundo rindo e a galera se odiando por dentro. Né? Pois é. Então, agora, tem uma coisa que a justiça brasileira não tolera. Tem uma coisa que a justiça brasileira é super intransigente, e isso em todos os níveis, que é quando quando o réu obstrui o andamento do processo, quando tenta interferir no andamento do processo. E aí tem um problema, que é o seguinte: quando o Eduardo vai para os Estados Unidos e fica passeando de estado em estado americano, fazendo trocentas reuniões e badalando nas redes sociais que ele está fazendo essas reuniões. Aí o Bolsonaro se vira e fala que está bancando o filho lá fora e precisa de mais dinheiro para bancar, que deu $2 milhões para o filho e que vai acabar o dinheiro. Afinal de contas, esses $2 milhões qualquer um gasta muito rápido, né, Felipe? Aí quando começa, e de repente o Trump, pro susto dos Bolsonaros também, tá? Para os sustos dos Bolsonaros, quando o Trump aparece com aquelas tarifas absurdas contra o Brasil, que tem superávit, é um dos raros países com superávit, em que os Estados Unidos têm superávit em relação a gente. Aquilo é obviamente uma tentativa de você chantagear o país inteiro para mudar o comportamento, porque o Trump vai lá e escreve no tweet dele, tweet não, que foi lá pelo True Social, né? Mas escreve lá na mensagem dele: não, estou fazendo isso porque vocês têm que mudar a maneira como vocês estão julgando o Bolsonaro. Então o Alexandre se vê numa situação que ele tem um acordo com os outros ministros em que ele não vai prender o Bolsonaro enquanto não tiver o último recurso. E aí, no entanto, o cara, mesmo que não tenha sido diretamente por causa do Eduardo Bolsonaro, o problema é que é aquela coisa: o Eduardo diz que foi ele. O Paulo Figueiredo diz que foi Eduardo. O Trump diz que é por causa do Bolsonaro. Aí a justiça faz o quê? A impressão que eu tenho, e a leitura que eu tenho a impressão que boa parte das pessoas estão fazendo, é o seguinte: ele queria botar em prisão preventiva por causa de tentativa de obstrução da justiça, porque o Bolsonaro está financiando um ataque ao país para interferir no processo da justiça. Então o que ele fez foi, decidiu proibir tudo, menos o direito de ir e ver. Tá. Só que ele não pactuou isso com os outros ministros do Supremo. Os ministros do Supremo, por um lado, acham que é a condenação que tem que acontecer. A maioria deles acha. Mas, por outro, nenhum é mais draconiano do que o Alexandre. O Alexandre pega pesado pra cacete. O tempo todo. Então tem esse desconforto constante com o Alexandre. Ninguém quer desautorizar o Alexandre em público, mas ao mesmo tempo... Então parte dessa confusão, porque de fato é extremamente confusa a ordem do Alexandre, parte dessa confusão é porque ele mesmo não sabe o que ele quer proibir. Ele não quer que use rede social. Mas aí pode dar entrevista. Mas a entrevista não pode ir para rede social. Que entrevista não vai para rede social? Grave entrevista, mas não então vira aquela coisa que... Não, exatamente. Mas parte da confusão é por causa disso. No fim das contas, a intenção, o que o Alexandre queria ali dentro do coração dele era uma prisão preventiva. Só que ele não queria dar prisão, então ele fez a coisa que ele conseguiu ver que era mais próxima, que é essencialmente restringir quase todos os direitos, menos
o de ir e vir. Ele continua livre desde que calado. Uma questão que está sendo colocada nas redes sociais há alguns dias é que a gente vive numa ditadura. Vocês concordam isso? A gente... Bobagem completa. Não, numa ditadura a gente não vive. Nicolas, Paulo Figueiredo, inclusive Eduardo Figueiredo falaram disso. Estamos numa ditadura. Por que não estamos numa ditadura? É muito por causa desse voluntarismo do Supremo. Mostra que as regras constitucionais não são mais respeitadas no Brasil. Mas, aliás, só por ele poder falar isso, e a gente está falando isso, é porque algum grau de liberdade ainda tem no Brasil. Então, chamar o Eduardo Bolsonaro, que está a gente tem habeas corpus. Cara, eu fui criado numa família que eu era criança. Mas eu fui criado numa família em que tinha primo do meu pai preso em cadeia, sendo barbaramente torturado, em que muitos amigos estavam exilados. Né? Na ditadura militar. Eu comecei... Tudo é ditadura menos a ditadura. Eu trabalhei em todos os grandes veículos de imprensa no país e todos meus... Eu estou com 50 anos hoje. Meus colegas mais velhos, ou seja, aquela turma que eram os meus chefes, quase todos tinham sido presos por serem jornalistas. Eu fazer o que eu faço hoje, eu seria preso na ditadura militar. Exato. Ou não poderia fazer o que eu faço hoje. Porque é o tipo de coisa que hoje eu seria preso. Claro, trago comunistas, trago gente de tudo quanto é espectro. Abre o Twitter, abre o YouTube, abre... Sim, você tem ataques a pessoas. Você pega o Monark, por exemplo. Que é imbecil, mas que tem todo o direito de ser imbecil. Sim, tem todo o direito. Você tem pessoas no Brasil, você tem indivíduos com direitos violados no Brasil. E eu sou perfeitamente capaz de concordar com uma afirmação desse tipo. Mas você não tem uma violação generalizada dos direitos de toda a sociedade. E numa ditadura é isso que você tem. Agora, eu acho que tem um ponto importante que hoje nós temos que admitir que temos uma democracia falha. Sim. E isso é importante. Tudo mais. Isso é importante. Porque no momento em que você tem dúvidas se você pode falar alguma coisa, fazer alguma coisa, é preocupante. Você não tem uma democracia plena. Numa democracia plena você não tem esse medo. Claro, você fala. Quero abrir um negócio, sei como é que é a regra, quero falar o que eu penso, eu falo, não tem problema. Então, no momento que você começa a ter esse tipo de insegurança como cidadão, onde é que eu estou pisando? Eu posso fazer isso? Não posso? É um sinal importante que a gente tem uma democracia falha. Por isso que eu acho que a gente tem que repensar muito essas grandes reformas do Estado, resgatar esse espírito das liberdades individuais, porque senão... Já que a gente não quer um salvador da pátria, não quer um populista, como a gente resolve? Exatamente. Então, mas aí que eu estou dizendo, a sociedade civil precisa... Por que a sociedade civil não se mobiliza hoje? E aí são duas más notícias. Primeiro, 50% da população brasileira recebe um cheque do Estado por mês. Essa turma quer saber o seguinte, cara, tá chegando o cheque, tudo bem, aquele cara é mais corrupto, isso aqui é menos, mas tá chegando meu cheque aqui, meu benefício e tá bom. E a outra parte é que a elite desse país foi capturada por interesse estatal também, tá lá dependendo do seu subsídio, do seu negócio. Então... Não vou falar mal, não. Vou falar mal, vai lá, vai aumentar o IOF, eu vou lá falar mal, vai cortar o subsídio aqui pro meu setor, vai acabar minha reservinha de mercado. Então, você tem uma elite conivente e uma população passiva porque recebe esse benefício do Estado. Então, a gente precisa se organizar entre nós que não dependemos de dinheiro de Estado e que não depende de subsídio do Estado. Essa é a parte que tem que... Nós mantemos o Estado. Nós somos uma vaca leiteira aqui que mantém o Estado. São 500 bilhões de reais 513 bilhões de reais em renúncias fiscais. Eu não sou contra programa de distribuição de renda, não, tá? Eu não sou contra. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você tem tanta dependência de tanta coisa, aí que é o problema. Eu concordo. Agora, eu acho que vale também a gente botar isso no contexto, sabe, Vilela? Tem um professor que eu tive, de quem eu gosto muito, que é um cara chamado Larry Diamond, que é um baita de um cientista político, que chama o momento que a gente está vivendo no mundo
de um decaimento democrático. Ele usa o termo da química, né? Pra radioatividade. Democratic decay. E eu acho que esse é um termo. Eu acho que é um termo que tem essa sutileza dessa coisa de que você vai. Da meia-vida da democracia, que de tempo em tempo ela cai. Que tem exatamente. O estrado estativista do Acemoglu, que é exatamente isso. O que faz ela decair? Você tem um Estado que, em vez de ser inclusivo para sobreviver a população, você vai lá para extrair benefício, direito, reserva de mercado, o que é que seja. Então é isso, um pouco do decay do Daimler está muito ligado à teoria do Acemoglu. Totalmente ligado. E aí você começa a ver, os Estados Unidos hoje têm circunstâncias de pessoas sendo presos por policiais mascarados no meio da rua, que é uma situação absolutamente inimaginável para os Estados Unidos. Talvez ali no sul americano do período pré-direitos civis, na primeira metade do século XX e tal, mas não eram agentes do Estado, ou pelo menos não eram agentes do Estado a serviço do Estado. Quando eles estavam usando os mantos brancos de noite, tudo mais, entendeu? Era uma coisa meio que assumidamente fora da lei. Hoje são os agentes do Estado sob comando do Estado, como um cara como Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ou o principal acionista da Amazon, e é o dono do Washington Post, proíbe os editorialistas de cumprirem uma tradição de quase um século do Post, de declarar voto porque ele tem medo do que pode acontecer se o Trump ganhar, é justamente essa circunstância. É um cara que tem poder. Putz, não, se o Trump ganhar e o meu jornal tiver declarado voto para Kamala Harris, que é o que o Washington Post ia fazer, o cara vai meter algum tipo de tarifa, algum tipo de imposto, vai me atrapalhar com alguma regulação na Amazon, isso vai me criar um problema. Quer dizer, então, se você pega, existem 3 índices de mensuração de democracia no mundo, que é o Democratic Index da Economist, o Freedom House e o VDEM, que é um projeto europeu. Que, no fim das contas, é o seguinte: você pega vários cientistas políticos do mundo e que são especialistas em determinadas regiões, eles preenchem um questionário sobre diversas características de uma democracia, e você vê nitidamente que em todas as democracias de 2014 para cá você está tendo uma queda. Então, tudo isso que a gente está falando a respeito do Brasil é verdade, e a gente faz parte de um fenômeno global. É verdade, com certeza. Infelizmente. Sam, quer acrescentar alguma coisa em relação a democracia e ditadura? Vivemos numa ditadura ou numa democracia? Acho que é uma bobagem a gente falar que a gente vive numa ditadura, né? Mas também é um pouco bobagem a gente falar que a gente está numa democracia plena, assim. Acho que nenhuma democracia, ou pouquíssimas democracias seriam perfeitas, né? A gente vive numa democracia imperfeita, mas para dar um exemplo recente aí, o que aconteceu aqui nessa redação que eu tô segunda-feira foi censura. A gente tinha uma entrevista marcada e uma pessoa, seja ela quem for, se autocensurou em conceder uma entrevista, porque entendi que poderia ser presa por dar uma entrevista. Então, agora são 10 da noite, há 4 horas atrás eu estendi o microfone para um ex-presidente, ele não podia, ele se autocensurou e não falou por medo de ser preso por dar uma entrevista. E aí você pode até dizer, mas a decisão do ministro diz que ele pode dar entrevista, mas diz que ele pode ser preso se fizerem alguma coisa com essa entrevista. Estou dando um exemplo, eu poderia dar outros exemplos, para não ficar nesse só para poupar tempo, de que assim, a nossa democracia tem imperfeições que precisam ser corrigidas, e, deixando bem claro, precisam ser corrigidas dentro da democracia. Não chegar aqui e falar que a gente tem que destruir isso para resolver. Não é assim que vai funcionar. Mas temos aí imperfeições, algumas graves, que precisam ser resolvidas dentro do que é considerado o campo democrático, né? Senão vira barbárie. Né? Essa insegurança jurídica, essa insegurança do que pode fazer, pode dar uma entrevista, não pode? A gente pode entrevistar tal pessoa, não pode? O que pode ser dito? Isso realmente isso tem que ficar muito claro pra gente, né? Porque além disso tem as plataformas com medo
e elas já se precavêm, né? A gente sabe disso, que a gente trabalha em plataformas digitais. As próprias plataformas, às vezes, censuram previamente alguma coisa com medo de alguma coisa lá na frente, Sim. né? Não, e fora que isso, essa insegurança desemboca numa judicialização no Brasil, que é uma coisa extraordinária hoje. Hoje você tem 75% do PIB brasileiro é judicialização tributária. 75% do PIB, pô. É negócio inacreditável. Sabe quanto que é a média da judicialização na OCDE? 0,28% do PIB contra 75% do PIB, cara. É negócio assim, né? Ação trabalhista. Pô, voltamos a ter 5 milhões de ações trabalhistas, cara. Como é que você tem 5 milhões de ações trabalhistas? O segundo país no ranking tem 100 mil. Deixa eu contar uma história que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem o que é uma ditadura. Eu cobri a eleição de 2011 na Venezuela pelo Globo. Eu era editor executivo e fui convidado... Eu fui convidado... O Globo foi convidado a mandar um representante como observador internacional da eleição de 2011 pelo Sindicato dos Jornalistas na Venezuela. E eles chamaram um jornalista de cada país da América do Sul. Eu fui representando o Brasil. É uma coisa apenas entre jornalistas, tá? Não de estados nacionais. Então fui lá e com uma colega colombiana, o sindicato nos deu um carro e um guia, que era um outro jornalista, um jornalista venezuelano. Quando eu falo sindicato de jornalistas, é a turma que era censurada diuturnamente pelo governo Chávez, tá? E aquela foi uma eleição que foi disputada entre um candidato de centro-esquerda, um social-democrata chamado Henrique Capriles, que naquela época dizia que o Lula era seu herói político na América Latina, contra o Hugo Chávez. É claro que na esquerda aqui brasileira o Capriles era um representante do capitalismo internacional, uma coisa assim e tal, do imperialismo americano tal, porque afinal de contas era contra o comandante. Mas enfim, foi uma semana muito intensa. E o nosso motorista era um camarada que morava em Petare, que é a maior favela de Caracas. E é uma favela muito interessante para um carioca, porque é igual a uma favela carioca. É igualzinha esteticamente. A única diferença... Você jura que você está no Rio de Janeiro com exceção de que as coisas estão escritas em espanhol. Tudo bem. Aí no último dia, no dia da eleição, vamos todos ali para a parte de baixo do prédio do equivalente venezuelano ao TSE para esperar a contagem dos votos. E tá ali a coisa parelha. Tinha um monitor que a gente acompanhava voto eletrônico já em 2011. A coisa parelha, Capriles Chaves, Capriles Chaves, Capriles Chaves. E de repente, apaga a luz. Apaga a luz do prédio, não da cidade, do prédio do TSE. Fica uns 40 minutos sem luz. Aí volta e o Chaves, pá, lá em cima. Tudo bem. E os caras explicam, não, os computadores têm no break e tudo mais, eles continuaram funcionando, mas de fato a gente teve um problema de luz aqui, porque as câmeras de televisão, as luzes de televisão puxam muita luz do prédio, então acabou. Claro. Tudo bem. Tudo certo. Aí, obviamente, a coisa tinha sido exatamente como aconteceu dessa vez, só que foi mais eles disfarçaram menos dessa vez. Na verdade, não, eles disfarçaram menos. A oposição venezuelana foi aprendendo todos os truques e se cercou cada vez mais de evidências. Fez uma coisa de ter fotografia de boletim de urna, tudo mais, que é uma coisa que eles não faziam antes. Mas tudo bem. Aí eu e essa colega colombiana entramos no carro pra gente ir pro hotel. E não tinha sido anunciado ainda. No rádio, o cara perguntou o que aconteceu. E a gente se vira e fala, ganhou Chávez. O cara começa a chorar. E a gente assim, tipo, o que aconteceu? Aí ele se vira e fala, olha, minha filha, ele morava em Petare, hein? Minha filha estuda... Está no último ano do ensino fundamental e vai para o ensino médio. Tem 2 escolas para as quais ela pode ir.
Uma escola é boa. E de lá, ela com certeza consegue ir para a faculdade e a vida dela vai ser uma. A outra escola é ruim. E todo mundo que vai para essa outra escola se ferra. E todo mundo sabe, lá em Petare, que eu me engajei na campanha do Capriles. E eu não devia ter feito isso. Porque isso quer dizer que toda a turma do PSUV, os caras do PSUV que ficam no bairro, porque tem caras do PSUV no bairro, o PSUV é o Partido Socialista Venezuelano, né? É o partido do Chaves. Os caras do partido sabem quem eu sou, sabem que eu estava engajado, e o que isso quer dizer é o seguinte: se o Chaves ganhou, não vão deixar a minha filha ir para a escola que vai garantir um futuro para ela. Eu destruí o futuro da minha filha. O cara estava um caco, arrasado. Isso é uma ditadura. É aquela coisa em que o cidadão comum, não é a gente que fala em jornal, em YouTube, para audiências grandes. Não. A opressão é no nível do cidadão comum. É uma maneira que o Estado tem de controlar a vida do cidadão comum. Não pensa em política, não participa de política. Não sai... Fica na sua. Não atrapalha. Fica na sua. Isso é uma ditadura. A Venezuela de 2011 não é a mesma Venezuela de 2025. Mas é só porque o regime fechou muito mais. É esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas perderam um pouco quando falam que o Brasil é uma ditadura, tudo mais, elas perderam a noção de o que uma ditadura de fato é, sabe?